Galera, sou eu, professor Carlos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando a vocês duas receitas bem rápidas e bem práticas de fazer. A primeira é um bolo de fubá, é bem tranquilinho de fazer, vocês vão ver que não tem mistério nenhum para fazer ele. E a segunda é um pão rápido de banana com castanha. Ele leva esse nome de pão por conta da textura dele ser aerada assim como um pão. Mas ele não é na verdade bem um pão. Lembra mais uma massa de um muffin ou de um bolo de estrutura aerada. Vamos para a receita? Bem, vamos começar com o bolo de fubá. O bolo de fubá é bem tranquilo e fácil da gente poder começar a fazer com ele. Primeiro a gente vai colocar os 3 ovos dentro da tigela. Bem simples de fazer. Galera, não façam isso que eu estou fazendo em casa. Isso aqui é porque geralmente eu já testo os ovos antes, para ver se eles estão bons ou não, mas é sempre legal a gente quebrar eles numa vasilha separadamente e depois misturar. Juntamos o açúcar, pegamos o flor e vamos mexer. Mexer bem. Se quiserem, vocês podem também fazer esse processo na batedeira também. Eu prefiro fazer na mão. Tá, massinha. Aqui. Agora a gente adiciona o óleo. E mistura mais um pouco. Bom, vamos reservar essa mistura aqui do lado. Aqui nós temos a farinha de trigo com o fubá. E agora eu vou adicionar ela a outra mistura, peneirando os dois. Os dois já estão misturados aqui dentro e, enquanto isso, eu vou intercalando com leite também. Então eu vou peneirando e intercalando com leite. Aqui eu tenho fubá, vocês têm aí a quantidade, e a farinha de trigo. Agora eu vou intercalar com leite nessa misturinha aqui. Aí, ó. Pego minha peneira, vou colocando, peneirando. É sempre bom peneirar, gente, qualquer bolo. Isso deixa a massa mais aerada, mais fofa. E nunca a gente mexer qualquer massa de bolo, quando a gente colocar o trigo, muito rápido. Ou mexer com muita força. Porque a gente está colocando algo que tem glúten. O glúten, se ele for muito mexido, desenvolvido, num pão isso é benéfico, porque vai deixar o pão mais macio e também isso garante com que a gente segure o gás carbônico durante a fermentação. Só que numa massa de bolo, isso não é aconselhável, vai deixar a massa dura e pode acontecer do seu bolo acabar solando quando ele for assar. E aí, ó, fazendo esses movimentos circulares. E aí eu vou acabar de adicionar. Vou intercalando com leite, ó, um pouquinho de leite. E continuo misturando. Agora minha massa já está totalmente misturada. Eu não vou adicionar o fermento agora, porque agora eu vou dar start na receita do pão de banana. Do pão rápido, que é um pão de banana. Bem, o primeiro passo da receita do pão de banana, ele é bem simples. A gente vai amassar a banana com o açúcar da receita. Então, formando como um purê. Aqui a banana, vou amassar no prato mesmo.
Vou adicionar o açúcar da receita. E continuar amassando. Amassar até a gente ter um purê. Sempre quando a gente está trabalhando com uma massa de pão rápido, que geralmente ela vai levar nela fermento químico e bicarbonato de sódio, a gente sempre prepara ela em dois estágios. O primeiro estágio é o preparo dos líquidos, depois a gente adiciona os secos. Forma esse purê. Agora eu vou passar a preparação para uma tigela. Aqui. E aqui eu dentro vou adicionar o óleo. Eu não uso fouet. Eu não quero que essa massa ela fique aerada, assim como um bolo. Vou adicionar os ovos. Agora eu vou adicionar a farinha de trigo, o fermento e bicarbonato, que estão previamente misturados, e vou adicionar peneirando eles na minha preparação. Eu misturo só para incorporar. Eu não misturo para deixar a massa ela lisinha e bonitinha, não. Ó, incorporou os ingredientes. Vou colocar o outro restante. Lembra de sempre passar a espátula em volta de toda a tigela, para não ficar nenhuma parte de trigo envolta nos líquidos. Ó, essa massa aqui. Agora a gente vai adicionar as castanhas. Eu fiz um mix aqui de castanha do Pará com um pouco de aveia. Deixa eu separar um pouquinho para colocar por cima do nosso pão. E agora mistura, incorporado. Misturando. Misturou, tá incorporada a receita. Agora eu vou passar ela para uma forma de bolo. Eu untei o fundo em farinha e o fundo, somente o fundo.
E agora eu vou transferir essa preparação para cá. Vou colocar por cima castanhas, um pouquinho de coisa, e vou levar pro forno. Mas, agora não, que eu vou dar uma segurada, vou passar pra cá, vou voltar com minha massa de bolo de fubá que tá aqui reservada, e agora eu vou adicionar o fermento. Pegando o fermento aqui, em cima da minha preparação. E sempre quando a gente adicionar fermento, a gente vai incorporando na mela do confeiteiro. De baixo para cima, do centro para os lados. E vai girando o fouet. Eu não quero que essa preparação ela perca a leveza dela. Diferente do pão, vocês viram que a gente mexeu bem rápido. Agora eu vou transferir essa preparação para uma forma que já está devidamente untada. A forma está untada, enfarinhada só no fundo. E vou passar essa massa para cá para dentro. Um segredo na hora da gente... Por que eu não enfarinhei todas as bordas da forma? Numa forma com furo central, eu passo manteiga no furo central e no fundo da forma. A manteiga, ou qualquer gordura que a gente coloca nas laterais, elas fazem a nossa massa encolher. Ela se recolhe para o centro. Ela se recolhe para o centro. E isso faz com que o seu bolo ele renda menos. Agora eu vou levar ele para o forno a 180 graus. 180 graus, as duas massas, até elas assarem. Como que eu sei que o meu pão ele já está assado? A gente tem duas formas de saber se o pão já está assado. A primeira forma é quando a gente observa as características organolépticas dele. O que vem a ser? Ó, ele ficou dourado por cima, ele está sequinho. É natural que ele faça esse rachado no meio. Vou virar ele de lado aqui para vocês verem melhor. Ó, tá quente ainda, acabou de sair do forno. Aqui tá seco. Ou eu pego um palito, espeto, ele sai sequinho. Esse é o ponto do meu pão de banana, meu pão rápido ficar pronto. Ok? O bolo, como que eu sei que o bolo tá bom? Também é da mesma forma. Eu vou observando as características dele. Ó, ele dourou. Já, essa parte de cá, ó, tá dourado. Ele tá seco por cima. Já tá sequinho. Eu consigo encostar, ó. Quando eu encosto o meu dedo dentro dele, ele vai e já volta pro lugar. Isso quer dizer que ele assou. Eu não preciso furar o meu bolo para saber se tá assado. É só eu tocar, teste do toque. Outra regrinha básica e importante quando a gente está trabalhando com fermento químico ou bicarbonato de sódio, qualquer fermento químico, é os 20 primeiros minutos da cocção, ele não pode abrir a porta do forno. É essencial, ainda mais que a gente está trabalhando dentro de casa, tem corrente de ar. Dentro de uma padaria ou uma confeitaria, é tudo fechado. O local onde tem o forno é fechado, então naturalmente não tem uma corrente de ar, tudo vai estar quente, não adianta você abrir o forno que não vai abaixar a temperatura. Agora aqui dentro de casa, a gente tem ventilador e outras coisas, vai acabar acontecendo que o quê? Vai vir uma corrente de ar e vai tirar a temperatura do meu forno e a massa vai abaixar. Então deixa o pão, o bolo ali dentro durante os primeiros 20 minutos. Isso para um bolo desse tamanho. Se eu for trabalhar com um cupcake, 10 minutos ele no mínimo dentro do forno. Mas aí você vai observando o seu forno, que às vezes tem uns fornos que são meio para frente e eles acabam queimando antes do tempo. E isso é tudo de você conhecer o seu forno e também a sua receita. Agora eu vou desenformar as nossas preparações.
Vou desenformar primeiro meu pão de banana. Deixa eu pegar o local onde eu vou colocar ele. Vou colocar uma tabuinha bem bonitinha. Venho aqui com uma faquinha nas laterais do meu pão, só para soltar. Tá bem soltinho já. Aqui. É um pano de prato. E aí, ó. Viram? Olha o fundo dele. Tá sequinho. E já vira ele em cima da tábua. Esse é o meu pão de banana. Eu vou esperar ele esfriar para ele poder cortar. O bolo, naturalmente, a gente tem que esperar esfriar para ele cortar. Então, daqui a pouco volto e mostro a vocês. Bem, agora vamos desenformar o bolo de fubá. Passar a faca aqui em volta da forma. Aqui, agora vem mão mesmo. Vou mexer na forma e deixa eu ajeitar a câmera. Lava as mãos. E agora a gente pega a forma aqui embaixo, vira em cima da mão mesmo, levanta, ó, como já saiu o bolo, traz pra cá, um prato bonito, e bolinho, prontinho. Agora tem um pouquinho de goiabada minha ali, eu vou derreter ela na panela, com um pouquinho de água, para fazer uma decoraçãozinha por cima. Agora vamos finalizar nosso bolo. Como que eu derreti a goiabada? A goiabada tá aqui. Piquei ela, coloquei na vasilha e fui colocando ela de 30 em 30 segundos dentro do micro-ondas com um pouco de água. Ela vai ficar nessa textura aqui. E é melhor que não suja, não queima fogão. Eu acho bem mais prático de fazer. É que nem como você vai derreter o chocolate. Coloca de 30 em 30 segundos e vai mexendo de vez em quando. Tá aqui nosso bolo. Deixa eu posicionar melhor aqui. Agora, pego uma vasilha e vou. Gente, pode ser mais goiabadas. Aqui era a quantidade que eu tinha aqui em casa. Só pra fazer uma graça no bolo e tal. Mas pode ser muito mais goiabada que vocês podem colocar. Pode puxar de goiabada aqui em cima. Tem gente que gosta de bolo de goiabada, com goiabada. Pra quem quiser colocar goiabada no meio do bolo, eu aconselho duas coisas. Primeiro, a goiabada cascão, que é uma goiabada que ela não leva água na sua preparação. É basicamente a goiaba com açúcar. Ela é mais firme e ela não desmancha dentro do... quando você vai assar o bolo. E outra dica é você polvilhar a goiabada, passar ela no trigo, na farinha de trigo, antes de colocar na massa. E ela é a última coisa a entrar na massa. Ok? Depois que eu misturei os ingredientes bem ali, coloquei o fermento, aí eu adiciono a goiabada. Posso colocar erva doce, posso colocar coco. Só tem um problema com coco. Coco, se atente a ele porque ele resseca, ele é higroscópico, ele suga bastante líquido. Então o que é interessante? A gente hidratar o coco e depois adicionar no bolo de fubá. Hora da Vera, vamos ver como ficou o resultado das nossas receitas. Vamos cortar. Generoso.
Olha como ficou. Fofo. Vou colocar ele aqui. Esse eu tenho uma estrutura muito boa dentro dele, sequinho. Não tá solado, está fofo. Nosso queridinho aqui. Vamos cortar ele para ver como ele ficou. Olha como que é a textura dele. Ele lembra bastante. Deixa eu pegar um pedaço para ficar melhor. Ele lembra bastante o pão por conta desses alvéolos. Deixa a câmera focar. E ele é fofo, bem fofinho. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, que ficou muito saboroso. Obrigado e até a próxima aula.